goma teria que ter pelo menos algumas centenas de metros de altura e ser super espesso. Ao colidir com ele, a goma absorveria o impacto, mas você atravessaria direto a superfície, afundando na gelatina pegajosa. E respirar seria impossível, o que significa que você ficaria preso lá dentro até sufocar. Se você caísse de um prédio, um urso de goma gigante poderia te salvar. Para isso funcionar, o urso de goma teria que ter pelo menos algumas centenas de metros de altura e ser super espesso. Ao colidir com ele, a goma absorveria o impacto, mas você atravessaria direto a superfície, afundando na gelatina. Significa que você ficaria preso lá dentro até sufocar. Se você caísse de um prédio, um urso de goma gigante poderia te salvar. Para isso funcionar, o urso de goma teria que ter pelo menos algumas centenas de metros de altura e ser super espesso. Ao colidir com ele, a goma absorveria o impacto, mas você atravessaria direto a superfície, afundando na gelatina pegajosa. E respirar seria impossível, o que significa que você ficaria preso lá dentro até sufocar. Se você caísse de um prédio, um urso de goma gigante poderia te salvar. Para isso funcionar, o urso de goma teria que ter pelo menos algumas centenas de metros de altura e ser super espesso. Ao colidir com ele, a goma absorveria o impacto, mas você atravessaria direto a superfície, afundando na gelatina pegajosa. E respirar seria impossível, o que significa que você ficaria preso lá dentro até sufocar. Se você caísse de um prédio, um urso de goma gigante poderia te salvar. Para isso funcionar, o urso de goma teria que ter pelo menos algumas centenas de metros de altura e ser super espesso. Ao colidir com ele, a goma absorveria o impacto, mas você atravessaria direto a superfície, afundando na gelatina pegajosa. E respirar seria impossível, o que significa que você ficaria preso lá dentro até sufocar. Se você caísse de um prédio, um urso de goma gigante poderia te salvar. Para isso funcionar, o urso de goma teria que ter pelo menos algumas centenas de metros de altura e ser super espesso. Ao colidir com ele, a goma absorveria o impacto, mas você atravessaria direto a superfície, afundando na gelatina pegajosa. E respirar seria impossível, o que significa que você ficaria preso lá dentro até sufocar. Se você caísse de um prédio, um urso de goma gigante poderia te salvar. Para isso funcionar, o urso de goma teria que ter pelo menos algumas centenas de metros de altura e ser super espesso. Ao colidir com ele, a goma absorveria o impacto, mas você atravessaria direto a superfície, afundando na gelatina pegajosa. E respirar seria impossível, o que significa que você ficaria preso lá dentro até sufocar. Se você caísse de um prédio, um urso de goma gigante poderia te salvar. Para isso funcionar, o urso de goma teria que ter pelo menos algumas centenas de metros de altura e ser super espesso. Ao colidir com ele, a goma absorveria o impacto, mas você atravessaria direto